Para nossa live mais um dia e já declarando a melhor semana das nossas vidas, né? Depois de ter, né, abastecido assim naquela terrinha boa, né? Hoje está um dia de sol lindo, eu amo sol, gente, vocês têm noção. E cheio de ideias, né? Vieram vários insights esses dias e vou estar compartilhando com vocês. Mas hoje é um dia de a gente declarar a melhor semana das nossas vidas, né? Daqui a pouquinho eu estou indo para o culto e a gente está buscando o Senhor o tempo inteiro e já declarando que o Espírito Santo de Deus está conosco, está cuidando, está agindo, né? Aquele cafezinho, ó, perfeito, né? Glória a Deus, amém. E nós vamos falar hoje sobre quando a oração sobe, o céu se move. Nós vamos para o capítulo de 2 Reis 19, que diz: quando oramos, Deus entra na batalha. O rei Ezequias recebe ameaças do rei da Síria, Senaqueribe, e Ezequias vai ao templo orar a Deus. Deus responde através do profeta Isaías, prometendo o livramento. E de noite Deus derrota o exército assírio. Senaqueribe volta para sua terra e é morto pelos seus próprios filhos. Muito forte, né? Então quando Deus está com a gente, ó, é sobre isso, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento e sabedoria sobre essa palavra, que nós possamos adentrá-la, né, tendo a certeza que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amém? E diz assim: e aconteceu que, tendo Ezequias ouvindo isto, rasgou suas vestes, cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então ouviu Eliaquim, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça as palavras de Rabsaque, e a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor Deus tem ouvido. Faze, pois, a oração pelo restante que subsiste. E os servos de Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer Tiraca, o rei da Etiópia, eis que saiu para fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não engane o teu Deus, em que confias, dizendo Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvido que fizeram os reis da Síria em todas as terras, destruindo totalmente. Tu te livrarás? Porventura as livrarão os deuses nas nações a quem os pais destruíram, como Gozã, Arã, Ezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. E o que tem feito o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sepharvaim, Enã e Ivan, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, e lendo, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante ao Senhor, pegou essas cartas, estendeu todo no altar do Senhor, né? Perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: o Senhor, Deus de Israel, que habita entre todos os querubins, tu mesmo, só tu, Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido, ouve, e abre, Senhor, os teus olhos, e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que o rei da Síria assolaram as nações das suas terras e lançaram seus deuses do fogo, porquanto não eram deuses, mas as obras dos homens, da madeira e da pedra, por isso destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da mão, assim saberão que os reinos da terra, que só
tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu vi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça detrás de ti. A quem afronta-te e blasfemaste, e contra alcançaste a voz, ergueste os teus olhos alto contra o Santo de Israel. Por meio dos mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com os multidões dos meus carros subi aos altos montes, e do lado do Líbano cortarei dos altos cedros e as tuas mais formosas faias, e entrarei nas pousadas extremas até o bosque do seu campo fértil. E cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não viste que já dante viste isso, e já deste os dias antigos que planejei? Agora, porém, o fiz vir para que foste tu reduzido às cidades fortificadas, aos montões dos exércitos. Por isso os moradores dela, tão pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Era como erva do campo, hortaliça verde, feno de telhados e trigo queimado antes de amadurecer. Porém, se eu assentar, e o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, enquanto a revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei anzol no teu nariz, no teu freio dos teus lábios, e farei voltar pelo caminho de onde vieste. Aqui o Senhor, fazendo aquilo que realmente Ele é perfeito para fazer, agir no tempo que você imagina que não tem mais como agir, Então Deus é perfeito. E este será o sinal: este ano comerá e o nascer por si mesmo, e no ano seguinte dá de proceder. Porém, no terceiro ano semeai, cegai, plantai vinhas e comei dos seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raiz para baixo e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, o que escapou, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim, o Senhor acerca do rei da Síria não entrará nessa cidade, nem lançará nem flecha alguma, tampouco virá perante o escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho que por onde vier ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, feriu Arraial dos Assírios, 185.000 deles, e levando de manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Cadáver de Senaqueribe, rei da Síria, partiu, se foi e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus Adrameleque, e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Forte, próprios filhos. Misericórdia, Deus te abençoe, queridos. E então, o que a gente tira de ensinamento aqui? Primeiro, levar o problema para Deus é o primeiro passo. Todo tempo nós devemos o quê? Primeira coisa a fazer diante de qualquer situação, levar para Deus, certo? Ezequias orou antes de reagir com medo. Leve a situação a Deus. 2. Deus ouve as orações sinceras. A oração abre espaço para o agir de Deus. Deus responde através da sua palavra, através do profeta Isaías, ele vai lá e responde. E Deus pode vencer batalhas impossíveis. Nenhum problema é maior do que o poder de Deus. Deus defende aqueles que confiam nele. Então, quando colocamos a confiança em Deus, Deus luta por nós. Então, fale hoje comigo: Deus luta por mim. Deus luta por mim, Deus luta por mim. E é assim que nós devemos caminhar, na certeza que nós temos o Deus vivo, o Deus de Israel, o alfa, o ômega, o início e o fim. E nós devemos entender que nós somos filhos amados do Senhor. Que a presença do Senhor se faça hoje, que a graça, as grandes bênçãos do Senhor se façam hoje, nesse dia, nessa manhã e nessa semana. Declaramos a melhor semana das nossas vidas, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, o nosso fiel consolador, é o nosso amado amigo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ter a melhor semana das nossas vidas com o nosso titânio. E essa semana tem novidade. Coisas grandes estão vindo, poderosas no Senhor. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.